O castigo de Nêmesis, o asteroide Adrasteia que cai sobre a Terra, está chegando. Ganon corre até o templo de Nêmesis. O imortal Pollux, que supostamente havia sido derrotado, ressurge diante de Kasa, Isaac e Kanon. Dragão marinho, libere o seu ardente cosmo. O templo de Nêmesis se ergue aos céus, onde Adrasteia está prestes a explodir. Com isso, toda a Terra será atingida por seus fragmentos e desaparecerá do universo. O fim da humanidade se aproxima cada vez mais. Isaac de Kraken impede que seus amigos partam imediatamente ao templo da deusa da vingança. Ele derrotará Pollux de Atanásio, o filho de Zeus, o guerreiro do gelo versus o guerreiro diabólico. Oi amigos, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Saint Seiya, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos cavaleiros. Saint Seiya Rise of Poseidon, capítulo 16, Batalha no Zero Absoluto. Kanon compreende as palavras de Isaac. Kasa pede que ele não morra. Kraken diz para se apressarem, não lhes resta muito tempo. Os dois generais marinas avançam, deixando o discípulo de Camus de Aquário para o duelo mortal. Pollux está surpreso por um garotinho desejar tanto cair no inferno. Isaac, de olhos fechados, pede desculpas, pois não tem planos de ficar muito tempo naquele lugar. O lendário boxeador vê que ele está com pressa, e nesse caso o enviará agora ao verdadeiro inferno. Ele ataca, mas é golpeado pelos punhos de Isaac. Pollux não pode acreditar, não entende o que isso significa, não é capaz de derrubá-lo. Se pergunta se por acaso Isaac também despertou o oitavo sentido. De repente, percebe que não pode se mover, seu corpo está completamente congelado. Isaac de Kraken revela que esse poder é o Zero Absoluto, uma defesa divina que apaga sua forma física. Além disso, ao observar as habilidades de Pollux, pôde supor que ele pode controlar seu próprio corpo no nível atômico. Sem dúvidas é um poder aterrorizante, mas é inútil diante da força congelante que detém por completo o movimento dos átomos. Pollux está perplexo. Agora compreende por que Isaac decidiu ficar lá. Ele odeia fazer isso, mas para o imortal corpo de Pollux, a única opção que lhe resta é congelá-lo por toda a eternidade. O fará com seu gélido punho. Turbilhão de gelo! Pollux é atingido diretamente pelo ataque do discípulo do Cavaleiro de Ouro de Aquário. O filho de Zeus é lançado para o alto, incapaz de conter o Zero Absoluto, e seu corpo fica congelado no topo de uma das colunas. Pollux viverá a partir desse momento naquele bloco de gelo, que jamais derreterá. Bem mesmo se vários Cavaleiros de Ouro unissem suas forças, jamais poderiam destruí-lo. Sua imortalidade, na verdade, é uma verdadeira tragédia. Isaac diz adeus a ele. Entretanto, Marina percebe algo. Pollux ainda não desistiu. Isaac pode ouvi-lo. Para o espírito de Nêmesis, se vários Cavaleiros de Ouro são incapazes de destruir esse bloco de gelo, eles não passam de vários inúteis reunidos. Isaac se espanta. O mangá que desenvolvi por 13 anos finalmente está completo, agora no formato Kanzenban. Adquira agora mesmo a história completa em sua edição de colecionador, link na descrição. Seu esquife de gelo eterno começa a rachar. Pollux destrói facilmente o bloco de gelo de Kraken. O Marina é lançado para trás. Pollux está livre do poder do Zero Absoluto. Realizou o impossível diante do General Marina, que não compreende como ele foi capaz de destruir sua técnica. Pollux acredita que lhe faltou estudar mais, já que essa ignorância o fez subestimar o poder de um deus. No mundo do Zero Absoluto, os átomos de todas as coisas perdem energia ao máximo. No entanto, na realidade não param por completo, continuam a vibrar ligeiramente. Essa razão é conhecida como o princípio da incerteza, dentro das leis do mundo microscópico. Em outras palavras, todas as partículas possuem propriedades onde não existem em um só lugar, mas sempre existem com uma probabilidade de dispersão. Portanto, por mais que esfrie, a amplitude da onda e da frequência nunca mudará por completo. Jamais será reduzida a zero. Isso se chama energia de ponto zero. Ninguém percebe essa pequena vibração. Inclusive para Pollux foi muito difícil de senti-la. Teve de ampliar seu poder ao ponto de romper seus ossos. Isaac é digno de elogios, pois desde a era mitológica, ninguém levou Pollux a esse extremo. O guerreiro prepara-se para atacar. Kraken o previne que não importa quantas vezes sejam necessárias, irá congelá-lo com seu poder. Aurora Boreal! O gelo do ar não é rival para o inimigo. Pollux o chama de tolo, pois não aprendeu a lição. A grande vibração é capaz de derreter até mesmo o Zero Absoluto. Tremor quântico!
Lóidico! Pollux de Atanasia golpeia o peito do adversário. Isaac de Kraken é derrotado. Sua escama é completamente destruída. O general Marina caiu. Pollux está com seu sangue ardendo, pronto para lutar. Mas seu oponente já está morto. Ele se vira para partir. Porém, Isaac ainda está vivo e não permitirá que impeça Canon e Casa. Eles precisam ir ao templo de Nêmesis. O filho de Zeus fala para ele não se confundir. Não tem a menor necessidade de segui-los. Afinal, muito em breve, eles irão cair naquele lugar. Isaac não compreende o que seu inimigo está dizendo. Pollux começa a contar. 1, 2, 3... Agora! Nesse instante, Dragão Marinho e Linades caem no chão ao lado de Kraken. Marina não pode acreditar. Canon e Casa lamentam. Não conseguiram chegar ao seu destino. Silhuetas sombrias chegam ao local. Os generais estão impressionados. Pollux pergunta o motivo pelo qual estão tão surpresos. Agora ele está em outro nível ao acelerar seus átomos até o ponto de romper o zero absoluto. Infindáveis sombras cercam os súditos de Poseidon. Inúmeros Pollux coexistem de uma vez. E ele acredita que isso não deveria ser difícil para eles compreenderem. Pollux se pergunta o que farão agora que o Fantasma Galáctico e o Zero Absoluto são inúteis. Será que lutarão inutilmente até morrer ou irão suplicar por piedade de suas miseráveis vidas? Embora isso não tenha a menor importância para Pollux, o espírito pede que olhem para o céu em Adrasteia, no templo de Nêmesis. A deusa revela que já chegou a hora, que os fragmentos espalhem as chamas do castigo dos deuses por toda a terra. A deusa sorri, olhando para Sorento de Cirene, Baian de Cavalo Marinho, Iod Esquila e Krishna de Crisaor. Quebre-se Adrasteia! O grande asteroide começa a se partir em inúmeros pedaços. No cabo Sonion, Julian Solo permanece usando seu cosmo ao lado de China de Ofiuco e Kiki. Já começou. A partir de agora, ninguém será capaz de deter. Os humanos, seus animais, a terra, o mar e tudo deixarão de existir. Isaac e Casa estão perplexos, mas alguém pergunta algo a Pollux. Canon quer saber por que um homem que viveu como herói na terra agora deseja que ela seja destruída, porque jurou lealdade a uma deusa desequilibrada como Nêmesis. Pollux vê que ele não está entendendo como as coisas são, pois acaba de perguntar um absurdo, mas revela que o que realmente deseja com a destruição é a criação de um novo mundo justo, exatamente igual como eles desejavam a serviço de Poseidon. Casa grita para não se comparar a eles. Os espíritos de Nêmesis querem destruir tudo, sem deixar uma planta sequer. De fato é verdade, não deixarão nem mesmo um único ser vivo. Pollux explica que destruirá tudo que está vinculado a seu odiado pai, Zeus, e todos os outros deuses do Olimpo. Não importa se é um inseto, uma planta, nada merece viver no novo mundo que ele governará. Isaac agora entende. Canon percebe que na verdade Pollux não é um servo de Nêmesis. Ele conta que não há motivos para servir uma deusa de tão baixa qualidade como ela. E ao que parece está tudo acabado. Como presente de despedida, irá lhes contar tudo. Na longínqua era mitológica, ele nasceu como um príncipe humano, ao lado de seu irmão gêmeo Castor. Ambos descendem de Zeus, o imperador celestial. Seu irmão e ele foram chamados de os filhos de Deus e alcançaram muitos feitos graças a seus esforços em conjunto. Um dia, Castor perde repentinamente a vida no campo de batalha. Por algum capricho dos céus, somente Pollux herdou a imortalidade de seu pai Zeus. Naquele dia, ele amaldiçoou o mundo. Em lágrimas de desespero, gritou aos céus. Se Pollux fosse um deus, teria facilmente salvado seu irmão. Se ambos tivessem sido humanos, teriam deixado suas marcas neste mundo, junto com suas vidas. Implora para que seu pai lhe diga por que o criou assim. Depois de amaldiçoar os deuses e sua criação, Pollux foi aprisionado na prisão celestial. Aquelas histórias que os deuses ouviram suas súplicas e lhe concederam estar junto de seu irmão foram apenas belas mentiras. Foi então que Nêmesis foi até Pollux em seu cárcere. Lamentou ver um guerreiro de seu nível naquela prisão e perguntou se ele não gostaria de trabalhar para ela. Nêmesis o libertou da prisão do céu. Vivia confusa com o castigo divino sobre os humanos. Isso lhe pareceu um problema tão inútil e egoísta que Pollux apenas se concentrou em seus planos. No dia em que a deusa perdeu sua amiga, Pollux agradeceu. Disse que não há motivos para que uma deusa viva com dúvidas. Justitia foi vítima do pecado
pecado humano. Eles vivem invejando os deuses devido às suas breves vidas e fraquezas. Por esse motivo, planejam destruir os deuses. Não merecem viver. Pollux encorajou a destruí-los e governar a Terra como se fosse dela, pois esse planeta não tem salvação. Pede que ela o reduza a cinzas. Ele, Pollux, concederá seu poder para que juntos criem um novo mundo justo. Agora os Marinas conhecem a verdade. Pollux é o responsável por aquela batalha. Ele nunca serviu a uma deusa desequilibrada, mas foi ele mesmo quem a desequilibrou. Suas trevas são mais sombrias que a de Cadmo. Pollux vê que todos finalmente entenderam. Devem temê-lo, pois é um deus, aquele que governará o céu e a terra no lugar de Zeus. E para isso, precisa destruir toda a criação dos deuses antigos. Seu desejo está tão próximo de ser realizado que já pode até senti-lo. Ordena que os cães de Poseidon se convertam no cimento que moldará seu novo mundo. Os generais marinas cercados receberão um ataque. Pollux desfrutará desse momento. Receberão as ultra vibrações de todas as direções a 360 graus. Tremor quântico! Todos os punhos de Pollux atacam ao mesmo tempo. Mas algo ocorre nesse instante, surpreendendo Isaac e Pollux. Cannon e Kasa usam seus corpos como escudo para proteger Isaac. Kasa não pode mais resistir. Acredita que perderá sua vida. Cannon crê que existe a possibilidade de suas escamas da era mitológica resistirem. Isaac pergunta o que os dois estão fazendo. Cannon já lhe disse antes, não é tão fraco para precisar da ajuda de uma geração mais jovem. Dessa forma, irá tentar uma vez mais. Kasa concorda. É normal aceitar a gentileza de alguém mais velho. Grita para Cannon emprestar sua força. Cannon ordena que se cale. Afinal, será ele quem irá emprestar seu poder. Pollux avançam chamando de ratos persistentes. Cannon, nesse caso, fará algo mútuo. Explosão galáctica! Ao lado de Cannon de dragão marinho está a saga de gêmeos. O grande ataque combinado dos irmãos gêmeos gera um novo poder devastador. Pollux não pode acreditar. Uma grandiosa luz é gerada pelos irmãos. O colapso das duas explosões galácticas está criando de seu interior uma supernova! Não perca os capítulos finais de Rise of Poseidon a partir de 18 de outubro de 2025. Comenta a hashtag Castor. Muito obrigado!